Já sabemos que as culturas mudam. Mecanismo básico de formação e mudança cultural se dá por meio das trocas entre as pessoas. Então, a cultura não é algo permanente, e sim algo que sofre uma mudança. Aqui nós temos dois exemplos, né? A questão indígena, né? O índio tendo acesso ao celular, e aqui um desenho japonês praticando aqui um futebol, né? Uma troca cultural. Então, a cultura ela sofre transformação. Os franceses chamavam-se a si mesmos de civilizados, por portarem hábitos considerados refinados à mesa. Os alemães habituaram-se a copiar esses hábitos. Por exemplo, no Brasil, lá no século XIX, enquanto os alemães copiavam os hábitos franceses, aqui no Brasil a gente comia com a mão, né? Tanto é que a farofa é um prato importante para ajudar a comer com a mão, né? Então, o Brasil, na mesma época, né, ele vai encomendar missões francesas, né, pintores, artistas, para civilizarem o povo, mas isso em relação à pintura, né? Então, ao mesmo tempo que vinham franceses, né, europeus aqui para o Brasil, a nossa elite, inclusive o imperador, comia com a mão. A proximidade e as trocas entre pessoas ocasionam mudanças. As pessoas compartilham entre si seus costumes, que são maneiras de se relacionarem uns com os outros. Essas trocas não são mecânicas, passam por seleção e mediação. Uns costumes podem ser incorporados e outros rejeitados. Aqui temos um exemplo da macarronada, né? O macarrão lá do Oriente, da China, o tomate aqui da América, né? E acabam se encontrando na Itália e surgindo a macarronada. Então, ou seja, há todo um processo de seleção, mediação, de incorporação. Alguns elementos acabam sendo rejeitados, outros incorporados. Um povo não é homogêneo. Sabemos que as pessoas de um mesmo povo também tendem a ter hábitos iguais, né? Então, pegamos aqui o Brasil. Nós temos todos a mesma língua, por exemplo, o português. Mas cada indivíduo apropria-se desses hábitos de uma maneira que é determinada pela sua condição social. Então, nós temos quem tem mais condição financeira pode ter hábitos diferentes de quem tem menos condição financeira, né? Então aqui temos um exemplo de uma cultura erudita, né? O balé, e temos aqui um exemplo de cultura popular, uma cultura que vem de pai para filho, são tradições mais acessível ao povo. Entre uma classe social e outra, há diferenças entre os significados atribuídos aos mesmos costumes. A razão dessa diferença pode ser um ódio de classe ou pode estar baseado no entorno das pessoas. Os símbolos de distinção social mudam de um grupo para o outro. Um exemplo lá nos Estados Unidos, a questão do racismo, né? Lá o racismo é bem mais visível que aqui no Brasil, né? Aqui nós temos exemplo de música, uma música clássica e uma música chamada de periferia, né? Que hoje vai além da periferia.
É que é o funk. A diferença de pontos de vista e de valores não é dada pela natureza, é construída socialmente. Ao longo da história, um hábito é valorizado e outro deixado ao desuso. Né? Aqui mais um exemplo da questão de ser negro, né? No racismo. O racismo é muito presente no Brasil, só que de forma disfarçada, né? É uma polícia violenta, não todos, né? Mas certos policiais. Na hora do emprego, geralmente o branco tem mais chance, ganha melhores salários, né? Mas essa diferença de valores, vamos dar um exemplo aqui do Mato Grosso. A lambada, por exemplo, né? O lambadão cuiabano. Quando ele surge lá em Várzea Grande, em prostíbulos, ele é algo periférico. Mas à medida que ele vem para Cuiabá, para os bailes, né, ele acaba sendo aceito. Né? Então, os hábitos, costumes, eles mudam com o passar do tempo. O racismo hoje é combatido. O sistema de distinção social é chamado de capital cultural. A explicação é a seguinte: a escola exige acesso a diversos capitais culturais, livros, filmes, museus, aos quais nem todas as pessoas têm acesso. Então, aqui uma reportagem que saiu esta semana, né, na educação à distância, mas muitos estudantes de escolas públicas não têm acesso a um celular, não têm acesso a um computador. Né? Então, o que a gente vê é uma desigualdade social. Os alunos que têm acesso a celular, computador, eles podem ter uma educação à distância com qualidade. Já aqueles que não têm acabam aumentando a desigualdade social dentro do nosso país. Elementos classificados como cultura erudita diz respeito a elementos culturais apropriados pelas classes dominantes. Então, eu sou uma pessoa rica, eu vou frequentar um meio social. E agora, se eu for pobre ou tiver menos condições, eu vou ter acesso a uma cultura diferente, né? Uma cultura popular. Normalmente associada a elementos apropriados pelas classes, então, subalternas, dentro de cada momento histórico. E aqui, mais um exemplo, o rap. Né? Ele faz sentido para um indivíduo porque foi com esse estilo musical que essa pessoa foi socializada e cujo acesso foi facilitado por sua socialização. Então, o rap ele surge com um estilo musical voltado para a crítica dos problemas sociais, né? Lá na Jamaica, né? A desigualdade, o racismo. Então ele surge como uma forma de protesto. Poderíamos citar aqui também o exemplo do rock. No início, ele surge entre os negros e só depois, lá nos anos 50, é que ele vai ter uma aceitação, digamos assim, né, a partir dos anos 50, 60, por toda a sociedade.